Nossa primeira pergunta é exatamente em cima disso, né? Quais os principais tipos de violência contra o idoso? Isso, né? Então, só para dar então boa noite, né, para o pessoal que está nos assistindo, para as pessoas que estão aqui. Então, lembrando também de fazer minha autodescrição, né? Sou uma mulher branca, de cabelos coloridos, com mais de 1,60 m, menos de 1,80 m, né? Acima dos 40 anos, mas abaixo dos 50, né? Já contemplando a faixa etária também do Ricardo. E enquanto, né, psicóloga também, junto com a professora Tatiana Irigaray, que é a professora da PUC, que foi minha orientadora, né, do mestrado e doutorado, que trabalhamos, né, com esse público de 60 a mais, e com a Daiane Hausen, a gente conversou bastante sobre essas questões dos tipos de violência, né, para o público, né, para as pessoas de 60 anos ou mais. E quando nós vamos pensar em questões de violência, né, o livro, eu acho que ele foi com uma maestria sendo tecido, né, organizado pela CRIAS, porque ele vai dando ao leitor várias possibilidades relacionadas ao o que são as violências, diferentes conceitos, mas também diferentes abordagens. E o nosso capítulo específico, nós tentamos, né, abordar e trazer para o leitor e para a leitora questões relacionadas a quais são, né, esses tipos de violência para o público, né, para as pessoas com mais de 60 anos. Então, a gente tem questões relacionadas tanto ao abuso físico, como acontece com outras populações, com outras idades, que tem a ver com questões relacionadas, sim, a uma agressão física, né, para esse idoso, questões relacionadas a não levar, por exemplo, que são acionadas, por exemplo, pelas equipes de saúde, tanto na atenção primária como hospitais, mas muitas questões relacionadas também, além do abuso sexual, mas estatisticamente, mais ao abuso psicológico e abuso emocional. Então, sim, a gente tem questões de violência física, de abuso, né, sexual, dessa violência, mas nas questões estatísticas, né, tanto da Organização Mundial da Saúde, quanto as questões relacionadas ao Disque 100, por exemplo, né, um dado bem novo, relativamente novo, né, mas do ano passado ainda, é que a gente teve 47 mil denúncias por questões, às vezes, mais relacionadas à negligência, que é um tipo de violência, do que violência, por exemplo, física ou abuso sexual. Existem. Mas, estatisticamente, pessoas com mais de 60 anos, nós temos, então, um aumento gigantesco do abuso psicológico e emocional, né, relacionado, por exemplo, a maus tratos, e que não deixa marcas, ou seja, não deixa hematomas, não deixa lesões expostas, e as questões de negligência. E no tipo de violência, por exemplo, quando nós vamos observar lá na clínica, né, com o nosso cliente, paciente, com a pessoa que a gente está atendendo, é o que muitas vezes vai ser observado nas questões, por exemplo, de prejuízo à saúde global desse idoso, né, dessa pessoa com 60 anos ou mais. Então, por exemplo, casos de desnutrição, desidratação, aumento de escaras, de úlcera por pressão e também, com isso, aumento de quadros crônicos de saúde, por exemplo, descompensar diabetes, hipertensão e questões de mobilidade. Então, se pensarmos nas questões relacionadas à violência, no contexto de pessoas com mais de 60 anos, questões de negligência são as que mais aparecem, ainda com uma questão de subnotificação, mas que a Secretaria, né, de Direitos Humanos até tem uma cartilha, enfim, que nós até citamos no nosso capítulo, que minimamente dá algum norte, né, para as pessoas, e aí a gente pensa assim, pessoas que vão atender esse idoso. Nós, enquanto psicólogos, possivelmente vamos atender em psicoterapia, vamos tratar essa pessoa vítima de violência em psicoterapia ou em grupo, ou na saúde, né, ou na assistência, mas colegas, por exemplo, da psiquiatria, da enfermagem, que também observem essas questões de negligência quando chegam aos serviços. Então, por exemplo, questões de negligência para quem tem 60 anos ou mais, pode ser um tipo de violência, por exemplo, quando a residência está inadequada, uso, né, de muitos tapetinhos,
escadas não adaptadas, pensando na questão da realidade mesmo, né, dessa família, mas, por exemplo, assim, se você pode, por exemplo, evitar o uso de tapetes na casa, melhorar a questão das escadas ou acessos, colocar corrimões, isso faz com que a pessoa, por exemplo, com uma dificuldade de mobilidade, seja mais acolhida. Se a gente não consegue ofertar isso da melhor forma possível, pode ser uma questão de violência. Essa questão de violência entra, né, para quem trabalha com saúde mental, como até uma questão até de classificação diagnóstica. Por que digo isso? Né? Eu trabalho bastante com avaliação psicológica de pessoas, né, com mais de 60 anos, e uma das questões que se vê são questões relacionadas, por exemplo, ao abuso, né, psicológico. Então, a gente tem, né, nos nossos manuais diagnósticos essas questões. Então, que pode ser coletado, né, essas informações e, com isso, validando as questões de negligência. E, como os colegas já colocaram também ali, as questões de exploração financeira e material, né, que a colega, né, a Júlia, já colocou, né, com muita, né, propriedade também, a exploração financeira e material. Como que é essa violência o público, né, que tem mais de 60 anos? Questões relacionadas, por exemplo, ao cartão de benefícios, ao uso do nome, né, dessa pessoa com mais de 60 anos para empréstimo, né, ou uso indevido de seus bens. Isso entra, por exemplo, casas, carros, né, itens, né, de sua propriedade, e também as questões relacionadas que a gente tinha antes do Estatuto do Idoso, né, nós não tínhamos estabelecido, mas hoje já temos a questão que o comprometimento da renda acima de 70%. Então, essa vem com um tipo de violência relacionada à exploração financeira desse idoso. Então, a gente pode ter, então, a questão do abuso físico, o sexual, as questões relacionadas, né, à negligência, ao abuso psicológico e emocional, com essas questões relacionadas também à exploração financeira ou material. E pensando agora no nosso contexto, né, estava colando aqui 2024, a partir de 2000, né, e 20, 21, com o advento, né, da questão pandêmica, nós também vamos ter uma questão de uma exploração financeira, ou material, ou uma questão de violência relacionada aos crimes digitais, né? Então, golpes telefônicos para quem tem 60 a mais, a questão do WhatsApp, fake news, né? E as questões relacionadas também às instituições de longa permanência. Então, essas questões relacionadas à exploração financeira e material devem ser muito questionadas, né, nas entrevistas iniciais, quando a gente acompanha esse idoso, ou acompanha o seu cuidador ou familiar, para questão de assegurar esses direitos, né, dessa pessoa que tem mais de 60 anos. Então, como é que a gente vai identificar isso, né, nessa pessoa? Então, se a gente for, né, do nosso contexto mais clínico, primeiramente, questões de violência física, né, que são lesões frequentes e que possivelmente às vezes não têm explicações de forma objetiva. Às vezes a referência de múltiplos acidentes relatados pelo idoso. Não, eu caí da escada, eu, né, bati aqui, né, no armário de casa, o portão fechou mais uma vez aqui no meu joelho, no meu ombro. Então, são coisas que nós, então, enquanto, né, profissionais da saúde, vamos observar na questão do tratamento, possivelmente, né, no acolhimento e tratamento dessa pessoa com mais de 60 anos. As visitas recorrentes a emergências, né, a unidade de pronto atendimento, e também a não procura, pela questão da atenção primária. Né? Sabemos já que, por exemplo, na maioria dos estados do nosso país, pensando que o nosso livro, né, tem uma abrangência também territorial, assim, né, saímos aqui do bairrismo aqui do nosso estado, mas temos colegas, autores de vários lugares, né, e assim queremos também que o livro chegue a vários, né, condados do nosso país, pensar que a questão da não procura na atenção primária faz a diferença na identificação desses sinais de violência, para daí a gente conseguir tratar essa vítima, né? A questão, para além da questão vicária, como os colegas já colocaram, mas também
conseguirmos pensar aonde está esse agressor. Por quê? Porque, por exemplo, né, uma das questões relacionadas à violência, de forma bem prática, é não procurar, então, por exemplo, atenção primária e o cuidador ou a instituição de longa permanência, ou quem é o familiar desse idoso, que às vezes vai ser o agressor, que também temos capítulos, né, no livro que falam sobre essas questões, não cumprem, por exemplo, com horário de consulta, esquecem a medicação desse idoso, evitam seguir as orientações médicas, por exemplo, refeições, consumo de água, verificação de pressão, ou auscultar, né, questões relacionadas, por exemplo, a questões mais cardíacas. Isso são exemplos. E aí, a partir disso, nós temos que observar, junto com esse idoso, essa idosa, enfim, essa pessoa que a gente vai atender, né, esse público, como é a interação dela com esse cuidador ou essa pessoa que faz, às vezes, né, de porta-voz também desse idoso. Quando nós trabalhamos, por exemplo, questões de avaliação psicológica, antes de começar, por exemplo, um processo de acompanhamento, uma das questões mais importantes são bons informantes. Né? A Cris trouxe vários exemplos antes ali das questões mais clínicas que ela observou, mas aquilo que é muito importante quando eu digo para os meus estudantes também é como a gente pergunta, né? Como é que a gente faz a entrevista, as técnicas de entrevista, mas também como é que a gente escuta essa resposta. E aí, quando trabalhamos com idosos, né, pessoas com 60 anos ou mais vítimas de violência, a questão mais importante, às vezes, vai ser observar a interação desse informante com a pessoa que nós vamos atender. Então, a gente vai procurar, por exemplo, sinais de tensão, questões relacionadas, por exemplo, a quem encaminhou, se foi um colega psicólogo, psiquiatra, médico, enfermeiro, ou até questões relacionadas, relacionadas à assistência social. Uma outra questão que a gente vai ter que pensar, né, enquanto entrevistas, é relacionar comportamentos suspeitos, por exemplo, relatos conflitantes, desatenção, evidências de uso de alguma substância. E, por fim, mas não menos importante, né, quando a gente vai pensar nessas questões relacionadas a tipos de violência, é conversar com esse idoso, pensando sempre nos últimos 6 meses, né, pessoal? Então, a colega, né, trouxe lá no início da nossa fala, né, a Priscila, falando das questões de infância. Então, o idoso às vezes vai conversar muito sobre violências que ele foi sofrendo no decorrer, né, do seu ciclo vital, mas quando a gente vai pensar nas questões relacionadas ao momento atual, né, mais individual dessa pessoa, a gente vai perguntar, tá, mas o que tem acontecido nos últimos 6 meses, né? Como é que você se machucou, onde aconteceu isso, né? Se teve questões relacionadas a abuso psicológico, se xinga, se fica, às vezes, mais solitário em casa, se alguém chega a visitar ou não, como é que é a alimentação, para assim a gente avaliar e pensar em questões relacionadas a transtornos, que podem ser relacionadas à violência, que são doenças crônicas, possivelmente redução de mobilidade, através de sintomas mais depressivos, e também as questões de transtornos mais, né, mais ansiosos, por exemplo, o aparecimento, às vezes, de fobia, de transtornos de pânico, né, de ansiedade generalizada, que aí sim, esse idoso, essa idosa, enfim, essa pessoa com mais de 60, vai buscar os aparelhos, né, de saúde do seu território, posto de saúde, a unidade básica, que é a questão, começou a ter palpitação, o coração ficou acelerado, tremor ou até mal-estar, né, epigástrico. E uma das questões que a gente vai pensar enquanto processo de tratamento, e que acredito que seja um tema transversal que vai passando por vários capítulos, né, pessoal, do nosso livro, são as questões de intervenção, mas também a questão de denúncias. Então, enquanto profissional da saúde, a gente tem questões relacionadas a sigilo, mas também a gente não pode ser conivente, né, com as questões relacionadas à violência. Então, nós temos questões relacionadas ao Disque 100,
então, que funciona 24 horas por dia, já fiz uso algumas vezes. Então, tem o número de protocolo, vocês podem acompanhar esse processo, se vocês perceberem alguma questão. Estatisticamente, ele é um dos serviços com maior brevidade, né, de acompanhamento. As questões relacionadas também, que eu acho que a Priscila, não me lembro se ela disse, né, no início da nossa live hoje, mas acredito que outro capítulo também fez a referência do aplicativo Proteja Brasil, né? Eu acho que aqui nos comentários alguém falou de pessoas com deficiência. Então, o Proteja Brasil também é uma iniciativa da Unicef, do Ministério dos Direitos Humanos, de 2013, se eu não me engano, e que vai também é interligado com o Disque 100, então ele vai pensar em violências relacionadas a violações de direito de pessoas em situação de vulnerabilidade. Aí você pode acessar, né, o Proteja Brasil e encaminhar ali as questões de denúncia. E a questão, né, de chamar, né, a polícia militar, caso você veja, né, alguma coisa que também acabou de acontecer ou que está ocorrendo, enfim, mas para acionar as questões relacionadas a quem está envolvido, né, porque possivelmente o que a gente vai ter que instigar, né, às vezes o nosso cliente, o nosso paciente, é a questão da denúncia propriamente dita. E uma outra questão que é muito importante no público idoso, né, em públicos mais vulneráveis, mas vamos pensar em quem precisa de um auxílio ou tem dificuldade, enfim, de mobilidade, ou já tem uma questão relacionada à demência, algum tipo de demência, é identificar o possível agressor. Na maioria das vezes, essa pessoa, ela é, né, um familiar, né, então, que está próximo a esse idoso, né, que acometeu alguma desses tipos de violência. Então, na maioria das vezes, os abusos são sutis, então é difícil ser observado, né, tem diferenças entre como que a pessoa observa essa violência e como é que ela se dá conta disso, né? Então, a questão do padrão de relacionamento sempre foi assim, sempre me trataram desse jeito. Então, isso não é violência. Mas aí, quando nós, né, um terceiro ou um quarto, escuta de fora, diz, mas não é bem assim. Né? Me fala mais sobre isso, né? Então, questões relacionadas a estresse no cotidiano, nesse convívio familiar, questões relacionadas a autocuidado, né? Então, esse idoso, essa idosa consegue dar conta das suas questões, né? De locomoção, higiene, alimentação, e o não conseguir. Então, isso faz que nós pensarmos na questão do atendimento. E muitas vezes é utilizado, então, processos mais psicoterápicos, né? Já se pensou muito numa questão, às vezes, né, de punição aos agressores, enfim, retirada das famílias, mas o mais efetivo, na realidade, foi implementar uma rede de apoio, né, tanto para o idoso quanto para o agressor, porque a maioria, sim, tem vínculo, né, e às vezes tem vínculo sanguíneo. E como trabalhar isso, né? Então, temos ali várias gerações e que isso também tem que ser mais objetivado, né, digamos, para a redução da violência familiar, não só com aquela pessoa, né? Então, possivelmente mais pessoas da família sofrem de algum tipo de violência. E na maioria das vezes é questão de um tratamento combinado, né? Então, em psicoterapia, grupos de convivência e, né, como já temos um capítulo também, o tratamento do agressor. Eu acredito que seja, no caso das pessoas com mais de 60 anos, como na maioria das vezes tem uma questão bem próxima, né, uma questão bem familiar, é o que faz muita diferença na realidade, na questão mais de responsabilização pelos seus atos e conscientização. Então, assim, o que é violência psicológica, o que é negligência, para daí dizer, tá, então isso aqui a gente tem que pensar em mudança desse comportamento. E com isso, né, pensar nas subnotificações, que eu acredito que da fala em si, né, a Aniele até falou aqui, né, violência institucional também, isso mesmo, né, então as questões das instituições de longa permanência, então como que isso acontece, né, então se você observa, notificar,
né? Então, a questão do Disque 100 e do Proteja precisa ser acionada. A gente não pode ser negligente. Às vezes a gente não tem uma questão de culpabilização, mas a gente é responsável ou corresponsável caso a gente observe isso no nosso consultório ou num dos nossos territórios de trabalho. Perfeito, Valéria. A gente tem que se posicionar enquanto profissional, né, para que as coisas aconteçam, porque senão o idoso está sofrendo situações de violência e a gente tem que enxergar o que está por trás. Tu trouxe de um jeito muito completo, assim, né, todas as questões e o quanto as coisas estão para além daquilo que o idoso está trazendo e que a pessoa que acompanha o idoso está trazendo, né? E a gente tem que olhar o que não está, às vezes, tão aparente. Muito legal, muito importante. Oi, gostou desse vídeo? Aqui e aqui existem mais 2 links para você continuar assistindo um excelente material sobre psicologia. E aqui embaixo, um cupom de desconto para você comprar em nosso site. Tchau!